E ele também está conosco, Américo Martins, para a gente falar de uma pauta que é sensível. O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, o Xi Jinping, se reúnem a partir de amanhã em Moscou, em meio à aproximação entre as duas potências diante da guerra na Ucrânia. Américo Martins, por favor, conte-nos tudo. O que significa essa aproximação, né? E até a insegurança que parte da população tem em, puxa vida, agora a aproximação ainda maior do presidente russo com o presidente chinês, diante também do poderio militar dos Estados Unidos e todos os acontecimentos, né, dos últimos dias. Explique-nos, por favor, esse cenário. Bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham nesse domingo. Uma curiosidade antes disso, Elisa. Hoje é Dia das Mães aqui no Reino Unido. Então, queria aproveitar e, embora não seja Dia das Mães no Brasil, mandar um beijo para todas as mães do país. Essa aproximação do Xi Jinping, que chega amanhã a Moscou, vai reforçar muito essa aliança estratégica entre a Rússia e a China em face aos Estados Unidos, como você muito bem lembrou. A China é um dos principais aliados de Moscou neste momento, em vários aspectos, especialmente no aspecto econômico. A China aumentou muito as importações de petróleo e de gás russo, entre outros produtos que são exportados pela Rússia, e substituiu, inclusive, vários mercados que foram fechados às exportações russas por conta das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia em especial. Os Estados Unidos reclamam muito que a China envia alguns materiais sensíveis para a Rússia também, que podem estar sendo usados no conflito na Ucrânia. Mas os americanos vêm fazendo muita pressão sobre a China para que ela não exporte diretamente armas e munições para o exército russo usar lá na guerra da Ucrânia. A China diz que não tem nenhuma intenção de fazer isso e muito provavelmente não vai ser discutido esse tipo de assunto explicitamente, pelo menos, entre o presidente Putin e o presidente Xi Jinping. Mas os dois vão assinar acordos, vão falar mais ainda de comércio bilateral, provavelmente vão ter algum tipo de mensagem direta aos Estados Unidos, porque a China também resiste aos Estados Unidos como o grande líder aí da ordem geopolítica ocidental. Agora, o Xi Jinping também pode falar, e vai certamente tratar da guerra da Ucrânia com o Putin, ele pode falar um cessar-fogo. O governo chinês é um governo que pode ter muita influência nessa guerra. É possível que o Xi Jinping também converse com o presidente ucraniano Zelensky. Mas ao pedir um cessar-fogo, os chineses não vão estar agradando o Ocidente. Por que não? Porque um cessar-fogo neste momento implicaria que os dois lados reconheceriam, pelo menos implicitamente, as anexações da Rússia. Porque você cessaria as hostilidades em toda a linha de frente da guerra da Ucrânia, mas os russos de fato já estão controlando não apenas a península da Crimeia, que eles ocupam desde 2014, mas outras 4 regiões da Ucrânia. E o Ocidente não quer isso. O Ocidente quer algum tipo de negociação para acabar com a guerra, mas só depois da retirada das tropas russas. E isso os chineses não vão pedir, Elisa. Pois é, cenário bastante sensível, hein, Américo Martins? E também, diante dos últimos acontecimentos que nós vimos, né, entre Estados Unidos, por exemplo, e China, todas aquelas coisas de balões de espionagem ou balões de meteorológico, né, e todas as justificativas, isso acaba ampliando um pouco mais a insegurança das pessoas, Américo, e até os questionamentos de, puxa vida, será que a gente vai ver uma evolução desse conflito? Porque parte da sociedade, Américo, acaba ficando ali um pouquinho mais temerosa, né, e imaginando que isso possa crescer. Sim, sem dúvida, existe a possibilidade de fato da guerra escalar. Se a China, por exemplo, vendesse armamentos direto para Moscou, já seria uma escalada muito significativa. Moscou vem dizendo que os Estados Unidos já participam diretamente da guerra. Agora há pouquinho, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse isso, que aquelas imagens que os Estados Unidos liberaram do drone que caiu no Mar Negro essa semana, depois de ter colidido ali com um jato militar russo, era uma prova do envolvimento dos Estados Unidos. Então, uma ação mal calculada dessa guerra pode, obviamente, exacerbá-la muito. Elisa, teve um outro desenvolvimento também muito importante agora, muito significativo do ponto de vista político, que foi a visita do presidente Vladimir Putin às áreas ocupadas da Ucrânia, pela primeira vez desde o início da guerra. Ele visitou a cidade de Mariupol, que é uma cidade, um porto no mar de Azov, um porto ucraniano, que foi muito destruída para que os russos pudessem tomar o controle daquela área. Foi lá que aconteceu, por exemplo,
exemplo, aquele bombardeio da maternidade logo no início da guerra e também o bombardeamento de um teatro, onde tinham muitos civis. O presidente Putin visitou essas áreas, visitou também a península da Crimeia, que está ocupada pela Rússia desde 2014, e isso aconteceu 2 dias depois apenas do Tribunal Penal Internacional ter liberado aquele mandado de prisão contra o Putin. Então, o que ele estava querendo dizer ali é: não interessa mandado de prisão, eu continuo circulando aonde eu bem entendo, e foi uma provocação óbvia aos ucranianos ele ter visitado Mariupol 2 dias depois desse mandado de prisão. Ele estava querendo dar essa mensagem claramente. E para o seu próprio povo na Rússia, ele também quer dar um recado de força e tem dito que, como a Rússia não respeita a autoridade do Tribunal Penal Internacional, que isso é apenas uma perseguição contra ele, o líder Vladimir Putin, mas também contra o povo russo. Elisa.